A gente faz uma aula, a gente tem aquele bem-estar. Mas é como se todo dia você tem que ir lá e dar uma regadinha, todo dia ir lá fazer alguma coisa que vá se tornando um hábito. Então, quando a gente faz a prática de yoga, a gente está criando um novo hábito para o corpo e para a mente. E quando a gente fala corpo e mente como se fossem separados, mas a gente vai ver que com o tempo está tudo unificado. Tudo que acontece no nosso corpo físico, ele vem de uma percepção lá do sutil. Então, às vezes a gente está com o corpo mais travado, a gente está mais nervoso, você percebe que você começa até a adoecer. Isso estava acontecendo num nível mais sutil. O yoga faz a gente olhar para esses espaços mais sutis. Então, quando você para, sente e observa a sua respiração, isso também traz uma atenção plena, porque normalmente a gente está sempre no automático. Tá lá, assim, eu tenho que fazer isso, acordar, tomar café, trabalhar, todas as coisas que a gente tem que fazer. E a gente vai funcionando no automático, fazendo as funções, cumprindo nossos papéis, e que tá tudo bem, a gente tem que fazer isso, é a sociedade que a gente vive. Mas quando a gente tem uma atenção plena e começa a cultivar isso como um hábito, uma atenção presente, isso muda como você faz as coisas. Então, não é exatamente o que você faz, mas como você faz. E essa atenção sutil vem para essa percepção, né? Você está lá tomando seu café da manhã, como que você está respirando? Como que você está, assim, você está sentindo o sabor dos alimentos, né? Você está ali muito agitado, sem se perceber no seu corpo? Ligado no telefone, nem sentindo o que que você está fazendo. Então, tudo isso é um hábito que a gente vem cultivando há muitos anos, mas que a gente pode mudar. Mas só vai acontecer essa mudança de fato quando a gente coloca energia nessa direção, né? Então, só para complementar a minha fala aqui, o yoga, ele é esse cultivo constante para que você realmente possa encontrar mais calma, tranquilidade e bem-estar dentro desse novo hábito, né? Então, começando assim, olá, aham, sim, aqui mesmo. Deixa eu pegar. Aham, pegar. Como que delícia, sossega. Eu peço que você encontre uma postura confortável. Observe, feche um pouquinho os seus olhos. Observe a sua respiração. Isso. Relaxa os ombros. Faça uma respiração um pouco mais profunda e solte o ar pela boca. Faça algumas vezes. Inspira profundo, solta o ar. Cada vez que você solta o ar, sente que o seu corpo relaxa um pouquinho mais. Conforme você observa a sua respiração, observe cada vez que solta o ar, você solta um pouquinho mais o peso do corpo, solta as preocupações, as tensões. Deixe-se perceber neste momento presente de forma atenta.
e consciente, sentindo que tudo está perfeitamente bem, assim como deve estar. Percebendo a sua respiração te nutrindo, trazendo maior consciência. Percebendo que você solta o ar e relaxa e libera tudo aquilo que não precisa mais nesse momento. Quando nos permitirmos fazer isso, estamos com a mente desocupada, relaxada. O que significa uma mente desocupada? Ela não está ocupada com eventos do passado que já foram e não existem mais, nem com possíveis acontecimentos em relação ao futuro. A sua mente está presente, disponível, lúcida para o momento presente. Mesmo que você perceba que sua mente se distrai com pensamentos, memórias, tá tudo bem, isso faz parte da prática. Você perceber que se distraiu. Assim que você perceber que se distraiu, volte a sua atenção para o agora, para a sensação do corpo, para a sensação do ar que entra, um pouco mais frio, sai um pouco mais morno. Perceba as sutilezas, perceba as sensações mais densas. Procure observar tudo o que surge, sem tentar rotular nada, apenas observe, como um espectador, assistindo a uma tela de cinema. Assim são os pensamentos, memórias que surgem, com o tempo se desfazem. E a gente então encontra, a partir da respiração e da percepção do corpo e atenção no momento presente, essa calma e tranquilidade. E a gente procura manter isso durante toda a nossa prática de hoje. Que a gente possa iniciar, traga as mãos unidas em frente ao coração, os polegares próximos ao externo. Nós vamos entoar o mantra Om 3 vezes. Você pode sentir o mantra vibrando lá no seu coração. Solta todo o ar e inspira. Om. 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 Abrir seus olhos. Você vai pegar essa almofada que está perto de você, vai colocar ela no tapete, assim atrás de você, vai sentar aqui no chão e deitar com as costas na almofada, levando a cabeça até o chão. Se der, pode juntar os pés como se fosse um grande borboletão e deixar os joelhos caindo para os lados, palmas das mãos viradas para cima. Feche os olhos, deixe o corpo pesar lá atrás. Acho que não precisa nesse, não. Vamos ver. É porque eu acho que fica bem apoiado. Se você sentir que a cabeça pende muito, aí eu te ponho. Observe a respiração, assim como fizemos no início da prática. Perceba cada vez que você solta o ar,
Relaxe um pouco mais. Vou colocar debaixo da sua cabeça, isso aqui. Isso. Tá bom? Sinta esse movimento, essa abertura que traz essa postura, abrindo o peito, o quadril. É uma postura que autorregula o nosso sistema nervoso. Tome algumas respirações mais profundas e lentas e solte bem o ar. Sinta-se sendo nutrida e percebendo que você, a cada respiração, relaxa um pouco mais. E vai entrando em contato com essa possibilidade de relaxar. Muitas vezes não sabemos relaxar. Quando a gente pensa que está relaxando, a gente cai no sono. E aqui a gente vai tentar trazer essa percepção consciente do relaxamento em um espaço de quietude, de aquietamento, de autoobservação. Perceba a respiração acontecendo naturalmente, sem que você precise fazer nada. O seu corpo só respira. Cada vez que perceber que a mente se distraiu, pode voltar a atenção para a sensação da respiração. Pode ir indo aproximando os joelhos, vire-se de lado, tira a almofada, volta a deitar, abraça as pernas um pouquinho, porque a gente não tem pressa. A gente cultiva o observar. Então, sinta, observe qual é a sensação do seu corpo após o efeito da postura. Dá uma balançadinha de um lado para o outro. Faça tudo com calma, com presença. E aí, então, vire-se de lado e pode sentar. A gente vai preparar para montar a próxima postura, trazendo a perna esquerda aqui por dentro, perna direita lá por cima. Veja se é possível, o que que é possível. Se precisar, pode deixar um pouquinho mais frouxo. Aqui. Inspira aqui, vai deitar, soltando o tronco lá na frente. Observe a sua respiração, observe a sensação no seu corpo.
A área alvo vai estar alongando ali aquela região da perna de cima, o glúteo e a coxa direita. Deixe que a respiração seja sua âncora, trazendo atenção para a sensação do seu corpo, para a sensação de se soltar, de relaxar. Volta, descruza a perna que está em cima vai para o outro, vai para baixo, e a perna que está embaixo vai para cima. Cruza do jeito que é possível para você, deixa os pés um pouquinho afastados e solta o tronco lá na frente. Lembra que não é o que você faz, mas como você faz. E esse como se trata mais de um estado mais sutil de entrega, de presença. Então, aqui eu não estou falando sobre tocar nos pés, ser a pessoa mais flexível e alongada, mas como está internamente. E a gente vai cultivando esses espaços de entrega, presença, consciência. Naqueles momentos em que se sentir disperso, distraído, volte a atenção à sua respiração. A maestria da respiração é a própria atenção plena. Sua respiração é um método maravilhoso de tomada de posse da sua própria consciência, aprendendo a praticar a respiração. Você vai aprendendo a recuperar o controle do seu corpo, da sua mente, praticar a atenção plena.
desenvolvendo concentração e sabedoria. A nossa respiração é como se fosse uma ponte que ligando o nosso corpo à nossa mente. É um elemento reconciliador do nosso corpo e mente, tornando assim possível a unidade corpo e mente. Vai voltando devagar, descruza a perna, põe os pés aqui na frente e a gente faz um balancinho aqui para dar uma soltadinha. Você vai sentir que mexeu, que alongou, e a gente libera. Sente como que tá o quadril. E aqui vai cruzar as pernas. E a gente vai fazer agora um movimento antes de entrar na postura. Então, você vai trazer aqui. Pode fazer com o seu braço esquerdo, eu faço o espelho aqui. A gente vai levantar o braço esquerdo. E aí você vai fazer primeiro, ó. Imagina que você vai lá e volta. Então a gente vai manter esse isquio no chão, o quadril no chão, sem tirar ele do chão, e vai tentar esticar as costelas e volta. Imagina um movimento como se você fosse tentar alcançar e volta. Cada vez você vai um pouquinho mais. Pode esticar o braço. Isso. A gente vai fazer mais uma vez. Sente alongando cada costela. E aí, na próxima vez, se der, vai apoiar o cotovelo e deixar aqui o braço caindo, sem deixar esse quadril do outro lado sair do chão. Então, a gente vai sentir esse alongamento aqui, ó, criando espaço entre o quadril e a axila. Deixa a cabeça penduradinha. Respire, sente a respiração expandindo nesse espaço que está sendo alongado. Normalmente a gente fica muito encurtadinho nessa região e aí a lombar começa a se queixar. Então a gente vai liberando esses espaços laterais, respirando melhor na caixa torácica. A gente sente a face, o tecido conjuntivo que abraça os músculos sendo lubrificados. E aí, quando a gente faz esse alongamento, a gente sente como se estivesse repuxando mesmo. E é a face que está alongando. Pode deixar o braço penduradinho, como se ele também fosse lá na direção do chão. Não pesa. Inspira. Continua com a atenção plena e consciente ao que está acontecendo. Daqui a gente volta. Voltou, parece que esse lado está mais comprido e a gente fica até meio torto assim. E a gente vai arrumar para o outro lado. Só apoia o outro lado. Bem suave ali, cria espaço. E a gente vai fazer primeiro aquele movimento, umas 4, 5 vezes. Estique e volta.
A gente sente que está durinho. Aí cada vez que a gente vai, movimenta, é como se esse tecido conjuntivo, que é a face, ela vai lubrificando, porque ela começa a se mover, em vez de ficar toda travadinha lá como a gente fica. E aí a gente cria espaço para entrar na postura. Aí. E agora, por último, a gente se deve, apoia o cotovelo. Se ficar muito ruim apoiar o cotovelo, pode ficar com a mão aqui, tá? O braço esticadinho. Vê como que fica melhor para você. Apoiar o cotovelo é aprofundar um pouquinho mais. E tenta manter o quadril lá no chão. Pendura a cabeça, pendura o braço. Sente a respiração, sente os espaços no corpo, que às vezes a gente nem percebe que tem esse pedaço aí no corpo. Respira. Voltou. Depois que voltou, a gente vai fazer um movimento circular aqui para soltar, que a gente alongou um lado e o outro. Deixa os ombros, as escápulas se moverem. Gira para o outro lado agora. E a gente vai cada vez mais se liberando das tensões, das amarras que o corpo vai se colocando e vai deixando esse corpo mais livre, solto, fluido. Isso, parou aqui no centro. A gente vai juntar os pés aqui na frente, como se do borboletão de novo. Não é borboletinha, é um borboletão. Então, é lá na frente. Se quiser, você pode pegar a tua almofada, dobrar, essa aqui não dobra, e apoiar aqui. Quem tem mais flexibilidade pode soltar o tronco lá na frente, na direção do seu pé. Pode ver o que que é possível para você hoje. Lembra que não é onde você chega, mas como você está. Solta, deixa a cabeça pendurada, os braços soltos, sem ficar tentando se segurar. E a gente sente ali essa presença no corpo, até na relação daquilo que pode estar desconfortável, que chama a nossa atenção. E ao invés da gente tentar fugir do que é desconfortável, se entorpecer, a gente está ali, consciente, com a respiração alinhada, percebendo esse espaço de vitalidade, de forma contínua, momento a momento, o seu corpo respira. Quando você respira, você desenvolve os pulmões, fortalece o sangue, revitaliza cada órgão do seu corpo. Imagine-se nutrindo cada célula do seu corpo, com consciência, presença, amorosidade. Olha que instrumento maravilhoso que temos aqui, disponível. A de respiração adequada nutre, traz saúde. O que a gente pode chamar de respiração adequada? É aquela que estamos presentes, conscientes,
da forma como pensamos, agimos, falamos. Podemos usar então esse instrumento a qualquer momento. Quando percebemos que a nossa mente está agitada, quando a emoção tomou conta, a gente retorna a uma respiração consciente, presente, para lidar assim com a realidade, como ela se apresenta, de forma lúcida e presente. Pode voltando devagar. Vai espreguiçando. Hum. E a gente então vai agora montar uma postura aqui em relação aos braços. Você vai pegar aqui no teu braço, pode pegar o esquerdo para fazer como espelho aqui comigo e vai segurar aqui no cotovelo e deixar a cabeça pender um pouquinho para frente. E a gente respira um pouquinho aqui nessa postura. Ganha espaço. E a gente vai trocar o lado, é bem rapidinho aqui na postura, segura do outro lado. Tenta trazer o cotovelo lá apontando para o teto, a mão vindo lá no centro das costas. O queixo vem na direção do peito. Respira. Volta os braços. E aí, então, a gente entra na postura. Vai trazer o braço esquerdo aqui. O braço direito vai vir aqui por trás e pegar as mãos, se possível. Se não der para pegar, eu vou pegar um cintinho para vocês segurarem. Quem não pegar, uhum, pode montar. Não precisa forçar, assim como todas as outras posturas. A gente mobiliza ali um pouquinho mais a cintura escapular. Vai ajudar. Uhum. Vai levando o cotovelo para cima. Respira. A gente fica 2 minutinhos nessa postura. Normalmente, quando a gente entra na postura, a sensação de que, ai, não vou conseguir. Respira, solta o corpo, solta a respiração. O corpo, ele sai, conforme a gente respira de forma consciente, ele sai da sensação de luta e fuga. Como se através da sua respiração você estivesse mandando uma mensagem. Tá tudo bem. E imagina que seu corpo todo ouve isso e relaxe.
E aí, por mais que você não esteja ainda alcançando ali, o seu corpo começa a entrar num estado de apaziguamento. E isso a gente aprende e leva para a vida. Ao invés de lidar com as situações difíceis e estressar mais ainda, eu procuro respirar, relaxar e observar. Soltou, desfaz e a gente vai montar para o outro lado. Você sente muita dor? Não? Ele dorme, que tem síndrome do túnel do carpo, aí ele adormece. Ah, tudo bem. Aí você desfaz. Bora respirar e não deixar tenso, tá? Isso, relaxa. Respira. Percebendo as possibilidades que a postura vai apresentando para você hoje. Volta. E aí a gente vai apoiar as mãos lá na frente do tapetinho. Dá uma alongadinha aqui, dobra um joelho, dobra o outro joelho. Espreguiça bem a coluna. E aí a gente vem caminhando agora com as mãos na direção dos pés. Os pés ficam afastados na largura dos quadris. Você vai dobrar um pouquinho os joelhos e pode soltar o tronco lá na frente. Pode soltar os braços, se quiser, pode segurar nos cotovelos, que pesa um pouquinho mais. Essa postura chama postura do pendurado. Então, é bem isso, essa ação das pernas ali bem estabelecidas, criando uma fundação. Soltinho. O tronco, a cabeça, o pescoço, deixa bem penduradinho. Totalmente pendurados, soltos lá na frente. Os joelhos podem ficar um pouquinho dobrados. E você sente essa estabilidade dos seus pés no chão, criando uma fundação, uma raiz, como se estivesse criando raízes nos pés, bem firmes, acomodadas no chão, criando uma fundação estável, firme. E você solta o tronco à frente. Percebe a respiração de forma consciente. Cada vez que solta, relaxa um pouco mais. A postura ajuda a irrigar um pouco mais também a cabeça. Alonga os membros inferiores. Relaxa o quadril e a lombar.
Vai desenrolando, voltando de pé. E a gente vai afastar um pouquinho mais as pernas. Vai descer aqui um pouquinho em cócoras, se for possível para você, senão senta direto no chão. Em cócoras, deixa o quadril pesar na direção do chão, abre o peito, sente a coluna alongando. Respira profundo. E então pode sentar, esticar as pernas lá na frente. Dá uma batidinha, balança de um lado para o outro. E a gente se prepara para montar, então, a próxima postura. Você vai pegar essa almofada. E agora, diferente do que como a gente iniciou, a gente vai pegar ela, vai colocar ela virada assim, na horizontal. O quadril vai ficar no chão, a perna vai ficar esticada, M não, Rubi, Rubi, tô trocando seu nome. E vai deitar o tronco lá para trás. Essa postura a gente chama de ponte aberta. Mais uma vez, então, a gente abre bem ali o peito, o coração. Pode deixar os braços para a lateral ou lá para trás. E você abre os ombros também. Sente esse espaço de abertura. Sempre a gente está ali se curvando, se fechando, olhando para o celular, para o computador, dirigindo, os ombros fechados. Essa postura permite a gente explorar um outro espaço. No começo pode gerar um pouquinho de desconforto por ser realmente diferente do que você está acostumado, mas permita-se a possibilidade de explorar e relaxar esse espaço de abertura do peito, abertura do coração, dos ombros, da garganta.
Aí da postura, você pode flexionar as pernas, virar de lado, tirar a almofada e voltar a deitar de costas. Ao deitar, você vai dobrar a perna direita sobre a esquerda, como se estivesse fazendo um quatro, e abraça a perna esquerda. A mão direita vai entrar dentro da coxa, isso, e abraça. A gente vai alongar ali a região do ciático, as costas. Brincar. Não, Rubi, agora não é hora de brincar. Vem, pronto. Depois a gente brinca. Relaxa os ombros, o pescoço, a cabeça. Tá confortável a cabeça? Melhor, né? Muito. A prática de relaxar é algo que a gente vai se habituando, a aprender a relaxar de forma consciente. Vai só tirar os braços ali de dentro, cruzar fechadinho, que nem quando a gente cruza a perna sentado, e vai deixar a perna cair para o lado. Isso. Você vai voltar do jeito que você estava. Aqui, assim. Só que você vai fechando. Isso. Aqui o pé no chão e deixa a perna cair para cá. Isso. Uhum. Os braços podem estender para a lateral e você olha para o lado oposto que a perna cair. A gente entra nessa torção. Aqui. Sinta a coluna como se fosse uma espiral crescendo, criando espaço. Perceba cada ato sendo conduzido em um estado de atenção plena. Cada ato como um rito, uma cerimônia. De atenção plena e consciente. Compreenda que tomar consciência é uma questão de vida.
Volte lá para o centro, descruze as pernas. Vai cruzar agora a perna esquerda e primeiro em quatro, abraça ela ali, a perna direita. Relaxa os ombros, relaxa a cabeça. Apesar da gente estar abraçando, não precisa ficar fazendo força para puxar. Só o peso do próprio braço e dos ombros. Relaxa e solta. O efeito da postura já vai acontecendo, só de você estar colocando essa intenção. Não precisa de força, mas intenção. Total presença. Procure desfrutar deste momento, do que está acontecendo agora. Cada momento é único. Vivencie isso através da sua respiração. Vai tirar os braços ali de dentro, cruzar mais fechadinho, deixa agora as pernas caírem para o seu lado direito. Entra na torção, o quadril solta. Você sente esse movimento espiralado da sua coluna. Perceba o relaxamento como sendo um ponto de partida necessário para a meditação, para um estado de atenção plena. Uma vez que experimentamos o relaxamento, somos capazes de ter uma mente mais clara e lúcida, um corpo mais relaxado e disponível. Uma vez que você tem experimentado o relaxamento, é possível realizar um coração mais tranquilo e uma mente mais clara. Vá observando e reconhecendo a presença de cada um dos sentimentos, pensamentos, no exato momento em que eles surgem. Acolha-os, observe e deixa-os ir.
Volta lá as pernas, vai descruzá-las. Abraça as pernas, faça um balancinho de um lado para o outro, para frente e para trás. E aí a gente prepara agora para o Shavasana, que é a postura de relaxamento final. Você pode se deitar, pode pegar esse almofadão perto de você, colocar debaixo dos joelhos. Acomode bem o seu corpo no chão, acomode a cabeça, os ombros, a lombar. Inspire profundamente, solte bem o ar pela boca. Então, com a prática, a gente foi conquistando aos poucos um espaço de relaxamento. Corpo, da mente. Simplesmente desfrute desse relaxamento. Colocar uma almofadinha. Pode olhar o seu olho. Um pouquinho mais para dentro, assim. Hum.
Começa a retomar a consciência ao seu corpo, inspire profundo. Movimente os dedos dos pés, das mãos, os pés e as mãos. Espreguiça, alonga, estica. Vá fazendo o movimento que o seu corpo desejar, sem pressa. Antes de se levantar, vire-se um pouquinho para o lado. Nesse momento, você pode repetir um sankalpa. Sankalpa significa uma frase positiva, uma frase curta positiva, no momento presente. Algo que você deseja que se realize. Por exemplo, sou pleno de vida, saúde perfeita. A frase que você deseja, aquilo que você deseja. E quando se sentir bem, confortável, se sentir pronta, pronto, você pode sentar. Ao sentar, acomode o seu corpo, feche um pouquinho os seus olhos novamente. Sinta o estado de presença, de quietude, corpo, mente, como uma unidade. Faça algumas respirações, percebendo esse estado consciente. E para finalizar nossa prática de hoje, sempre a gente finaliza desejando que esse estado de presença, de consciência, que é um estado de yoga, esteja presente para todos os seres, em todos os lugares, que sejam felizes e livres, que encontrem as verdadeiras causas da felicidade e se livrem das causas do sofrimento. Para que a gente finalize, então, traga suas mãos unidas em frente ao coração. Com essa intenção, entoamos o mantra Om juntos e depois vou entoar o Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que significa isso que eu acabei de falar. Solta todo o ar, inspira. Om. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Namastê. Obrigada, pessoal. É, nos, nos vemos semana que vem, para quem vem no IN, na terça. Desejo para todos um bom final da semana. Semana quinta, né? Obrigada. Pode deixar naquele baú ali. É, isso. O tapete em um e o almofada em outro. Obrigada. Você relaxou? Você relaxou? Ó, a Cássia, ela tá aprendendo já.
Teve umas horas que ela deu uma pulada aqui, depois ela. É. Não encontraram ainda, porque a Amy está na casa da minha filha. A Amy vai ter um ciúminho, né? Vai, depois vai acostumar.